Bora entender tudo o que você precisa saber para resolver as proposições categóricas que despencam em diversos tipos de concurso público. Sou Kelly, já vim te fazer o convite a se inscrever aqui no canal Vitrine do Concurseiro, ativar o sininho e você vai receber os nossos vídeos aqui de teoria, resolvendo questões que publicamos aqui diariamente. Muito conteúdo aqui de raciocínio lógico para você que está aprofundando. E eu gostaria aqui já de fazer um convite a você também a ter muita paciência com essa disciplina aqui, raciocínio lógico, porque vai por mim, ela não é um bicho de 7 cabeças. Quando a gente para entender, né, entender a lógica e repetir, aplicar, né, escrever à mão, né, todos os exemplos aqui que eu vou passar, principalmente das proposições aqui categóricas, fica muito mais tranquilo, tá? A princípio eu também achava que era um bicho de 7 cabeças, mas aí eu fui vendo, não é, então dá para respirar aqui um pouco melhor, tá bom? Bom, vamos começar aqui, que para entendermos as proposições categóricas, a gente precisa voltar algumas noções anteriores que nós temos em relação a proposições. Primeiro, nós vamos lembrar que vimos lá na primeira aula sobre as sentenças aqui que chamamos de abertas. Sentenças abertas, estamos falando de expressões, né, que possuem aqui um termo que é variável e não há uma atribuição aqui de um valor lógico para ele, tá? Então, como não há a possibilidade de atribuirmos um valor lógico, elas não são proposições aqui, tá? Então, sentença aberta não é uma proposição. Vamos ver aqui, o exemplo que eu começo é esse aqui, x mais 10 é igual a 50. Né? Eu até passei esse exemplo na primeira aula também, e ficou bem claro que a gente viu que não sabemos se esse caso ele é verdadeiro ou se ele é falso, né? Sem qualquer outra informação aqui, porque a gente está olhando para o x mais 10 é igual a 50, só isso e mais nada, né? Então, a gente não sabe, né, se é verdadeiro ou falso. Então, o x, ele você pode falar, x, pode ser 10 Kelly. Sim, mas quando eu falo que x aqui pode ser 10, eu posso atribuir um valor, né? No caso, é falso, né? E se eu falar que x aqui é 40, aqui também eu consigo atribuir um valor lógico, né? É muito mais fácil x aqui ser 40, porque assim, 50 aqui, 40 mais 10 vai dar 50, né? Então, tá certo eu falar isso, né? Então, o valor lógico, ele vai me fazer depender, né, de quem é esse x aqui, essa variável, essa incógnita aqui que eu não sei, né, nessa expressão matemática, tá? Um outro exemplo aqui de expressões matemáticas que a gente vai, inclusive, ver hoje é esse aqui, x menor ou igual a π, tá? Eu coloquei esse símbolo aqui porque não ia dar para colocar o símbolo π aqui, tá? Então, é um π, tá? Então, sem qualquer outra informação aqui, como a gente está vendo, eu não consigo definir quem é esse x, né? Então, não há um valor lógico. X, lembra, é a variável, né? Não é possível conseguir julgar essa expressão aqui nesse caso, tá bom? Aí você fala, nossa, mas só expressões matemáticas? Não, vamos ver aqui uma oração, né? Uma oração usual escrita. Aquele homem é careca. Quando eu paro para ver aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver, dá para ver, né? Aquele homem é careca, aquele, né? Ele é muito aberto, não está me atribuindo valor lógico nenhum, porque é variável aquele, né? Não é possível saber de quem eu estou falando. Quem é esse homem? Pode ser tantos, então aquele fica muito aberto. Toda vez que você vê, né, a palavra aquele na sua frente, saiba que é uma coisa que não é muito falada, né? Não é muito específica, você não consegue determinar. Então, toda vez que você não consegue determinar, você vai utilizar aquele. Aqui, ele é uma sentença aqui aberta, né? Vamos ver um outro exemplo aqui também, de uma oração usual. Vou colocar aqui. A mulher está na praia. Quem é essa mulher, né? Eu não sei quem é essa mulher. Então, de novo, eu não consigo atribuir um valor lógico para falar que ela é verdadeira ou falsa, né? Fica aberto aquele ou a mulher, né? No caso, eu não vou saber quem são, né? Não tem mais nenhuma outra informação, né? Bem vago aqui essas informações, tá? Então, quando eu vou falar aqui da base, né, das proposições categóricas, eu vou ver um primeiro passo ainda, que
que é olhar para as proposições aqui quantificadas. O são essas proposições aqui quantificadas? É eu querer transformar essa sentença aberta que nós estamos vendo aqui em cima, seja ela via expressão matemática ou expressão mesmo de uma oração usual, eu querer transformar numa proposição, ou seja, que seja possível agora eu conseguir falar se ela vai ser verdadeira ou falsa. Muito interessante pensar nisso, né? Deixa eu recolher aqui, porque a gente já vai ver as possibilidades, né? A primeira possibilidade que eu vou ter para transformar é atribuir um valor para a variável, né? Então, eu tenho a variável lá, x, né? Eu venho te falar, essa variável é 20. Eu substituo aqui o x pelo 20, né? Então, fica 20 mais 10, aqui é igual a 50. Então, eu consigo julgar, perceba? 20 mais 10 não é 50, 20 mais 10 é 30. Olha que legal. E aí eu consigo ver que ela se tornou aqui uma sentença fechada, né? Uma proposição. Proposições são sentenças fechadas. Olha que bacana, né? Conseguir falar. Por mais que o resultado não seja verdadeiro, eu consigo falar se é verdadeiro ou falso. Não importa se é só verdadeiro, né? Bom, existe a possibilidade de usar quantificadores. E eu separei eles dois aqui, ó. Esse quantificador universal e o existencial. Começando pelo o universal aqui, né? Que é esse A de cabeça para baixo. Quantificadores aqui, meu povo, significa eu falar que são palavras e expressões que vão transformar proposições aqui quantificadas, tá? Então, eu vou ver que temos esse primeiro aqui, deixa eu até mostrar, ó, são quantificadores, tá vendo aqui, ó? Quantificadores existenciais e universais, tá? Começando com o universal aqui, esse azinho para baixo, ele é o mesmo que eu falar a expressão que é para todo, qualquer e qualquer que seja. É isso que ele está me mostrando. Pode ser uma dessas três possibilidades. Todo, qualquer que seja. Vamos pegar aqui um primeiro exemplo. Cabecinha aqui para baixo do A, né? A de cabeça para baixo. X, né? X mais 10 é igual a 50. O que é isso, né? Eu tô lendo aqui qualquer que seja o X. X mais 10 é 50. Veja só. Qualquer que seja X, né? Eu estou atribuindo aqui um valor lógico. Estou falando que pode ser qualquer número. Qualquer número aí pode ser. E pode ser qualquer número mais 10 vai dar 50, meu povo? Não pode ser qualquer valor. Aqui, quando a gente para julgar, né? Bem, a gente consegue julgar agora. Mas dentro desse julgamento, eu vou falar que é falso, porque não pode ser qualquer número. Mas eu já consigo aqui julgar. É uma alegria quando a gente começa a entender isso. Ai, que alegria, olha só, até bate o coração, porque é muito simples, né? É só a gente prestar muita atenção agora nessa hora. Ou então, chama sua atenção aqui para continuar prestando atenção. Porque olha só o próximo exemplo que eu vou ter. Aqui eu vou usar qualquer que seja x, né? X menor ou igual, né? A π. Eu vou observar que não pode ser qualquer um que seja, né? Que o x aqui vai ser menor que x, porque eu não posso pegar um número que vai ser maior, inclusive, né? Porque aí, inclusive, vai ser uma falsa, né? Então, não dá para ser qualquer um que seja, né? Então, perceba, é falso. Mas já consigo atribuir um valor ser verdadeiro ou falso, né? Olha só esse último aqui, né? Exemplo. Todo homem é careca. Aqui eu estou substituindo ele, no caso, por todo, né? Lembra que antes era aquele, né? Aquele homem. Aquele homem é careca que a gente viu aqui em cima. Cadê? Na sentença aberta que eu mostrei. Aquele homem é careca. Eu virei agora todo homem é careca. Ô, louco! Você fala, nossa, Kelly, sério que todo homem é careca? Tá vendo? A gente consegue agora pensar num valor lógico para ele, né? É possível conseguir julgar agora verdadeiro ou falso, né? Eu não vou querer fazer isso agora, mas é possível. A gente percebe que é possível sair julgando agora, né? Esse é universal. Universal é quando a gente usa para todo, né? Qualquer e qualquer que seja, tá? Dei 3 exemplos, né, para o universal. Porque agora eu vou ver o quantificador existencial, esse E aqui contrário, né? Que ele quer dizer o quê? Existe
pelo menos um, tá? Ele vai me falar aqui como exemplo. Eu tenho existe X, né? Tal que, né? Esses dois pontinhos aqui, tal que X mais 10 é igual a 50. Essa aqui é uma satisfação, inclusive, que eu tenho aqui, é uma informação que eu tenho aqui necessária, né? Sim, eu posso falar que, inclusive, aqui eu posso falar, existe um X, tal que esse X, né, ele vai ser X mais 10 igual a 50? Sim, a gente sabe. Porque aí se eu atribuir X é igual a 40, é possível, sim, existe pelo menos um. Então, existe um X. Existe, olha só que alegria. Ele existe, né? Olha só o segundo exemplo aqui. Existe X, né? Tal que X é menor ou igual a π. Sim, gente, a gente vai ver que sim, tem dois números que vão ser possíveis a gente identificar que eles existem. E aí sim, X vai ser menor ou igual a π. Olha que alegria. Ainda vamos para mais um terceiro exemplo. Algum homem é careca, pelo menos um, né? Algum. Também é possível que a gente falar que ele é careca. Então fica muito melhor aqui eu entender essa expressão aqui, ela se tornou uma expressão aqui, uma sentença fechada. Eu consigo falar que elas são proposições. Vamos entender agora as proposições que são fundamentais. Proposições fundamentais é o que está escrito aqui, ó. Proposições fundamentais. Vamos entender quais são. Começando aqui, ver que são 4, tá bom? Temos a universal afirmativa, né, que ela é iniciada aqui com uma quantificativa aqui, um quantificador aqui universal, tá bom? O predicado dele é uma afirmação, tá bom? Antes de eu partir aqui para vermos esse exemplo, eu queria falar sobre o predicado, porque agora em diante a gente vai falar muito de predicado. Predicado é tudo que se declara em relação sobre o sujeito, né? Afirmando ou até mesmo negando, né? Por exemplo, todo brasileiro é o meu sujeito. Gosta de futebol? É o predicado. Predicado, se a gente olhar lá na nossa análise de língua portuguesa e vocês lembrarem, estamos falando de adjetivos, né? Predicado dentro da sintaxe, dentro da morfologia, são os adjetivos. Então, estamos dando qualidade. Para quem? Para o nosso substantivo, né? Quando a gente olha para o adjetivo, estamos falando do substantivo. Quando falamos da síntese, o predicado, ele está qualificando também o sujeito. Então, quando eu falo todo brasileiro, que é o meu sujeito aqui, gosta de futebol. Estou dando uma qualidade aqui para ele, é o meu predicado. Bom? Para a gente poder entender. Agora sim, vamos voltar lá, porque eu vou dar um exemplo. Olha só o primeiro exemplo. Todo marinheiro é pescador. Então, o todo é o meu quantificador aqui universal, tá? Perceba. Marinheiro é o meu sujeito junto com o todo. É pescador, o pescador aqui é predicado. Veja só, meu predicado aqui ele está afirmativo. Por isso que eu estou falando que é uma proposição universal, porque eu utilizei o todo. Todo aqui é afirmativo, tá bom? Então, eu tenho esse exemplo aqui bem forte, tá? Bom, eu vou ver que também existe a proposição universal aqui negativa, ou seja, eu inicio com um quantificador também universal, tá bom? Pode ser tanto o quantificador aqui, eu posso utilizar o nenhum também que vai servir, né? E o meu predicado aqui, ele vai ser de negação. Observe um exemplo. Todo brasileiro não é mentiroso. Ou seja, todo é quantificador universal. Não é, né, mentiroso. É o meu predicativo aqui que ele está negativo, veja só. Ou eu ainda vou poder utilizar um outro exemplo, né? Nenhuma estudante aqui é preguiçosa. Essa nenhuma eu não preciso falar que não é, porque o nenhum eu já estou mostrando que ele serve aqui como uma opção de negar, né? Negativo, tornou esse universal negativo só utilizar o nenhum, né? Já é negativo por si só, tá bom? Vamos observar que o todo e o se serve para o todo e para o não, se trocar por nenhum, não há mudança de sentido, como eu acabei de falar agora, tá?
Aí nós vamos encontrar as proposições particulares que são afirmativas. Elas são iniciadas por agora um quantificador existencial. Veja só, não é mais universal, ele é existencial agora. Por isso que ele virou particular. E o meu predicado, agora, ele é afirmativo, percebe? A parte aqui é afirmativa. Graças a Deus, as palavras aqui, elas fazem sentido, né? Afirmativo, então vai ser predicado afirmativo. Negativo, o predicado vai ser negativo. Guarda isso, leva para casa, porque é mais simples do que qualquer outra coisa. Não precisa se confundir com isso, tá bom? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Olha só, existe um matemático que é engenheiro. Existe aqui um quantificador existencial, né? O que é engenheiro é um predicado, ele é afirmativo aqui, tá bom? Ainda vai ter a possibilidade de uma proposição que é particular e negativa, ou seja, ela é iniciada com um quantificador aqui existencial também, mas o predicado aqui, ele vai para negação, para negativa. Veja só o exemplo, existe um matemático que não é engenheiro. Olha só, existe um quantificador existencial, como vimos até agora, que não é engenheiro. Interessante, né? Interessante. Veja só. Quando agora eu vou partir, inclusive, essas foram as proposições fundamentais. Agora eu quero entender as negações dessas proposições, né? Logo de cara, já vou dar um spoiler aqui. É só eu substituir o quantificador por outro e negar sempre aqui o meu predicado, tá bom? Muito simples assim, sem mais nenhumas dúvidas, tá bom? Então, vamos entender. Primeiro passo é eu compreender o que eu estou lendo, tá bom? Então, por exemplo, todo brasileiro gosta de futebol. Eu sei que eu vou encontrar pelo menos um na vida que não gosta de futebol. Tá? Eu sei disso. Quando eu leio todo brasileiro gosta de futebol, eu sei que uma hora eu vou encontrar pelo menos um que não vai gostar de futebol, né? É uma análise bem profunda. Logo, basta um não gostar, né, para não ser verdade que todo brasileiro, né, vai gostar de futebol. Então, veja como eu estou negando todo brasileiro, eu vou negar com pelo menos um, né, não vai gostar de futebol, né? Então, qualquer pessoa consegue passar. Veja, eu quero negar, eu vou falar, alguma pessoa não consegue passar, tá? E aí vem o outro exemplo. Todos os empregados foram demitidos. Eu vou falar, algum empregado não foi demitido. Eu estou negando, perceba? Neguei que todo brasileiro gosta de futebol, que qualquer pessoa consegue passar e todos os empregados foram demitidos. Olha só, eu substituí aqui o quantificador na prática, né? Então, negar aqui as proposições quantificadas é substituir esse quantificador por outro. Por exemplo, um universal eu vou trocar por um existencial, tá? E lembra, sempre nega-se o predicado, tá bom? Eu vou transformar ele, se ele for, no primeiro momento, uma afirmação, eu vou negá-lo, vou transformar em uma negação. Agora, se ele era uma negação, olha só, ele vai virar uma afirmação. Eu estou negando ele. Essa é a lógica do raciocínio lógico, você muitas vezes pensar, né, o contrário aqui nesse caso, né, da transformação aqui do predicado, tá, que eu vou falar sobre isso mais pra frente, na hora eu vou falar, lembra que eu falei sobre isso, cuidado? Vamos pegar aqui um primeiro exemplo, então. Eu vou querer negar que se gosta de futebol, então eu falo que não gosta de futebol. Ou, não faltou a aula. Eu vou falar que faltou a aula. Eu tô negando tudo que eu tô falando, né? Se você quer ver um exemplo, né? O Josézinho virou e falou pra tia dele, não faltei aula. Aí eu escuto que ele mentiu. Eu vou querer negar isso. Eu vou falar que ele faltou a aula, sim. Né? Porque ele falou que não faltou. Para negar o que ele falou, eu falo que faltou. Simples assim, né? Se eu quiser, inclusive, eu vou conseguir negar uma proposição universal negativa, né? Que é só olhar para as proposições fundamentais agora que a gente vai voltar elas para poder negá-las, né? Então vamos lá. Todo brasileiro não gosta de música clássica, né? Vai ficar o quê? Existe um brasileiro que gosta de música clássica, né? Porque o todo era meu quantificador universal. Agora, quando eu olho para existe um brasileiro, é o meu quantificador existencial aqui entrando no lugar, né? E antes ela não gosta de música clássica. Agora, sim, que gosta, inclusive, de música clássica. Eu também gosto muito de música clássica, né? Neguei. Bom, outro exemplo aqui é nenhum investidor quer perder dinheiro. Opa, olha só, nenhum é um quantificador universal.
e o quer perder dinheiro, eu vou deixar ele assim. Então, olha só, ele é afirmativo. Eu vou colocar pelo menos um, né, que eu troquei o universal pelo um quantificador aqui existencial. Lembra, o nenhum, ele por si só, ele já é negativo, né? Então, eu vou vir agora com predicado, eu não vou trocar o predicado, não é porque ele estava afirmando agora no nenhum, que agora, na hora que eu falar pelo menos um investidor, eu não vou falar que ele não quer. Porque, na verdade, tem que ser o contrário, né? Ele quer perder dinheiro, porque o anterior já era, né? Quando eu falo nenhum investidor quer perder dinheiro, já é uma frase negativa. Para eu transformar, né, negar isso, eu falo pelo menos um investidor quer perder dinheiro. Bom, transformei aqui o universal para o existencial, tomando cuidado aqui com o que era negativo para se tornar afirmativo. Bom, olha só, eu quero também negar uma proposição existencial. Eu venho, substituo o quantificador universal e nego o meu predicado. Ou seja, existem pessoas que não pegaram Covid-19. Que alegria, né? Então, eu vejo que existem um quantificador existencial e tem um predicativo aqui negativo. Para transformar, negar isso, eu vou pegar todas as pessoas, transformei num quantificador aqui universal, pegaram Covid-19. Tá bom? Então, eu vou ver que transformei o quantificador universal para um predicado aqui, inclusive, afirmativo, tá bom? E olha um outro exemplo. Pelo menos uma pessoa participou aqui do congresso. O pelo menos uma é o meu quantificador aqui existencial. Participou do congresso, ficou como meu predicado aqui afirmativo. Olha a transformação. Nenhuma, que substituir aqui todo ou não, né, que é o meu quantificador agora universal. Pessoa participou do congresso. Não precisa falar que não participou do congresso, porque o nenhum já dá a frase toda, a expressão toda como negativo, tá bom? Importante a gente guardar isso, leva para casa essa informação, tá bom? Observação aqui importante que devemos ter na vida, tá? Com não vira sem, quente não vira frio, bom não vira ruim, noite não vira dia, esquerda não vira direita. Lembra que eu falei que cuidado, né, para alterar, porque a gente só troca, né, o predicado? Cuidado, é o predicado que a gente substitui, que a gente inverte, tá? Se era afirmativo, vira negativo. Aqui, quando a gente tem esses opostos aqui, a gente não troca, né, dia por noite, como se fosse uma simples possibilidade de negar que é uma proposição, né? Não façam isso, pelo amor de Deus. É pegadinha se aparecer na banca. Ele dá um exemplo, eu posso substituir uma negação de quente para frio? Já neguei? Não significa negar. Bom, eu ponho um exemplo que, inclusive, que a gente vê realmente utilizando a negação, que é utilizar, por exemplo, à noite, todas as estrelas aparecem no céu. Olha só, todas as estrelas, todas é universal. É ele que eu vou ter que trocar agora por um existencial. Então, à noite permanece, não precisa passar por dia, tá? Então, à noite, vejam, um existencial aqui, alguma estrela não aparece no céu. Não substitui noite por dia aqui, tá bom? Cuidado, são os quantificadores aqui que tem que ser substituídos. Então, faça aí uma listinha, uma tabelinha de quem são os quantificadores, para você não ficar com dúvida, que são eles que você tem que caçar na hora que aparecer uma questão aqui, para você poder trabalhar. O foco é substituir o quantificador para o outro e nega o predicado. Deu para entender? Espero que esteja possível entender, tá bom? Porque agora sim, nós vamos passar para as proposições aqui que são categóricas. Sim, Kelly? Sim, vamos lá. Estou falando aqui de proposições categóricas, que é um tipo aqui especial de proposição quantificada, tá vendo? Ó, a gente está construindo a ideia, né, de sentença aberta, nós transformamos elas por meio dos quantificadores em uma sentença fechada, ou seja, transformamos ela numa proposição, para que agora nós podemos ver, né, um tipo bem especial dessas proposições aqui quantificadas, porque nós vamos ver, inclusive, uma relação, né, com os termos de categorias distintas, tá bom?
Momento Jabá Time para você que ama papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. Então, vamos colocar aqui proposições categóricas, né? Deixa eu até fechar esses outros exemplos aqui, porque eu vou pegar aqui, né? Todo cachorro é obediente, né? Então, eu coloco aqui uma relação de inclusão, né? Uma forma, né? Tipo A aqui, né? Eu posso dar exemplo. E vou ver para as categorias, né? Eu tô falando todo cachorro é obediente. Poxa, a categoria é que é cachorros. E tem uma segunda categoria, que são obedientes, né? Então, a gente vai ver que existem possibilidades ainda de serem classificadas essas proposições categóricas aqui desse primeiro momento. Vamos estudar cada uma por uma. É que nem eu pegar aqui, ó. Antes de pegar, tá certinho. Classificar uma proposição universal afirmativa de forma A. Essa forma A é todo engenheiro aqui é responsável. Pego aqui da forma E, deixa aqui. Dá para vocês verem, deixa eu vir mais para cá, né, para vocês poderem enxergar melhor comigo. A proposição universal negativa é a forma E, né, nenhum engenheiro é responsável. Aí eu vou ter aqui a proposição, não era para ver isso aqui, proposição particular afirmativa, forma I, que algum engenheiro é responsável. E proposição particular negativa, forma O, algum engenheiro não é responsável. Eu estou utilizando agora as letras aqui, né? A, E, I, O. Você fala, e o U, Kelly? Não, não tem. Não vai ter. Eu uso aqui porque eu estou pegando, inclusive, do latim, tá? Então, quando eu uso a palavra, a proposição aqui, que ela quer ser afirmativa, eu vou ver, inclusive, que ela pega o afirmo, né? O A e o I da palavra afirmo, né? Tem um A e tem um I na palavra afirmo. E o nego vem realmente da negativa aqui, nego. E e o, a gente vê que tem o E e o O na palavra nego, né? Nego, né? Nego, não nego. Oh, meu nego. Pois é, nego e nego, né? Olha só a língua portuguesa, né? Formas de se falar a mesma palavra. Então, vamos usar primeiro para os afirmativos, né? E são o A, que é esse aqui, né? E o I. Já os negativos é o E e o O. Bom, vamos entender um pouco melhor quando a gente olha, né? Para a forma A, aqui, eu vou olhar para o aspecto geral. Todo sujeito é, né? Aqui, o predicado, ou seja, toda, começa com proposição universal todo. Vou pegar o sujeito, né? E vou ver que ele vai ser afirmativo, ou seja, é o predicado, tá bom? Aí, quando eu pego aqui para olhar para a proposição universal negativa, ou seja, todo sujeito não é predicado ou nenhum sujeito é predicado. Lembra? Nossa proposição universal todo também pode ser substituída aqui por nenhum, porque eu vou negar nesse momento, né? Eu estou falando de E, de negar, né? Não é um predicado, né? Aqui a negação, né? E depois é porque aqui o nenhum já pegou, inclusive, aqui como forma de negar todo o resto, tá? Quando eu olho para a proposição particular afirmativa, que é o I, eu olho dentro do aspecto geral dele que algum sujeito é predicado aqui, né? Ou seja, proposição particular, algum afirma o predicado, né? É o meu predicado. E a proposição negativa aqui, particular negativa, eu estou olhando algum, né? Que é a nossa propriedade aqui particular. Sujeito não é, olha só, estou negando, é uma negativa, não é particular, tá? Então, eu vou observar isso, tá? Então, guarda, o A e o I são afirmativos e o E e o O são negativos. Dentro do A e do E, eu olho para as proposições aqui, principalmente quantificadores universais, e o I e o O, eu estou olhando para os quantificadores existenciais.
Bom, é essa lógica que eu tenho que entender aqui, tá? Para poder continuar e entender e resolver, tá bom? Essas são as proposições aqui categóricas, porque agora sim, vamos entender que encontraremos, inclusive, propriedades para elas, tá bom? Então, eu vou começar aqui falando sobre a quantidade. Quantidade significa que eu falar que são as proposições tanto universais como as particulares, né? E quando eu falo que são qualidades, significa que são as proposições afirmativas ou negativas. Percebe? Eu estou falando de propriedades aqui categóricas, é igual quando eu falava lá do quantificador, né, existencial, só que eu estou organizando ele de uma forma um pouco diferente, mas eu estou falando as mesmas coisas, não estou colocando nada de novo aqui, não tem novidade nenhuma aqui, inclusive, nessa hora que a gente está vendo aqui. Então, respira, que eu só estou organizando de uma forma diferente. Ou seja, os quantificadores, né? Quando eu olho as proposições universais e particulares permanecem, né? E a qualidade é quando eu falo da afirmativa, quando são afirmativas ou negativas, tá? Esses são os conceitos que eu queria que vocês olhassem. Porque agora sim, vamos olhar para as classificações das proposições categóricas e veremos os tipos, né, que vão existir. Bom, eu vou encontrar as que são proposições aqui contrárias, tá bom? Elas são universais, elas têm qualidades distintas, ou seja, todo par eu vou encontrar que é afirmativo e negativo. Então, eu pegar, por exemplo, a A e a E, né? Elas ambas são universais, mas uma é afirmativa, né? É pescador, e a outra é negativa, não é pescador. Essa é da forma A e essa é da forma E, tá? Bem tranquilo assim. As subcontrárias é quando eu tenho o caso das particulares, né? Particular, eu vou ter qualidades distintas, né? Todo par aqui, inclusive esse afirmativo, negativo, quando eu principalmente olho aqui para proposições, né, particulares. Ó, ambas são algum empresário. Aí eu só vou ver que a forma aqui no final é rico ou não é rico. Forma I e forma O, tá? Essas são subcontrárias. As subalternas aqui, inclusive, deixa eu procurar aqui onde estão as minhas subalternas. Estão aqui. É quando eu olho que possuem a mesma qualidade. Eu só vou encontrar uma diferença aqui na quantidade. Então, por exemplo, todo estudante é preparado. Aí eu vou ver algum estudante, ele é preparado. Ou nenhum cachorro é feio. O cachorro não é feio, né? Então, se eu quisesse dividir, né? A e I aqui juntos, E e O aqui juntos, tá bom? Possui a mesma qualidade, né? Mas aqui vamos dizer que a diferença é a quantidade. Tá? Todo, nenhum, algum vão aparecer, tá bom? Aí eu vou olhar aqui para as contraditórias. Todo animal é dócil. Aí eu vou ver que algum animal não é dócil, né? Então eu vou ver o todo com algum. É dócil ou não é dócil? O E aqui com o I é nenhum jogador é amigável. O I aqui é algum jogador amigável. Inclusive, vou trazer aqui para a gente poder ver. Quando eu estou olhando para isso, eu estou olhando para o quadro de proposições, né? Esse aqui é o que eu falei, né? Agora há pouco do A, E, O, U. Do A, E, I, O, né? Que não tem U, como eu falei. É que eu peguei aqui. Daqui a pouco eu volto a falar mais um pouco dele. E aqui é esse quadrado das oposições que estamos vendo agora, tá? Quando são contrárias, subalternas, contraditórias, contrárias aqui novamente, subalternas, percebe? A gente vai brincando com as possibilidades de um conversar com o outro, tá bom? Essa é o quadro que a gente vê. A gente vai ainda, inclusive, ver que encontramos possíveis equivalências, meus amigos concurseiros. Sim, eu vou pegar um exemplo aqui que todo engenheiro é responsável. Quando eu falo todo, eu estou falando que todos os engenheiros aqui são. Claro, né? Todos os engenheiros aqui. Equivale que eu falar que se uma pessoa é engenheiro, então ela é responsável. Por quê? Ela é responsável porque todos os engenheiros, lembra? São responsáveis. Então, se eu encontrar um engenheiro, eu sei que ele é responsável também. Porque todos os engenheiros são. Se eu encontrar com um, eu sei que ele é responsável, tá? Porque dentro do meu conjunto lá de engenheiros, eu sei que esse aqui, ele é também responsável, tá?
Eu vou encontrar equivalências também com condicionais, tá? Inclusive, deixa eu descer aqui. É quando eu falo aqui do P, né, que equivale a que, bicondicional aqui da negação de que, da bicondicional aqui da negação de P. Legal, né, isso quando a gente fala. Se uma pessoa, por exemplo, não é responsável, então não é engenheiro, né, isso aqui também serve, né, se eu falar, ele não é responsável, então ele não é engenheiro, porque eu falei que todo engenheiro é responsável, né, coloquei todos os engenheiros lá no quadradinho da responsabilidade, olha que lindo, né. Se não é engenheiro, então não é responsável. Olha só. Essa é a lógica que existem aqui das equivalências, para que agora sim, nós chegamos na parte mais interessante, né? Que eu vou falar sobre os diagramas lógicos, tá? Ou seja, eu vou pegar esses conjuntos aqui, igual eu estou mostrando para vocês, mas eu vou pegar inclusive daqui, ó, fechar isso aqui. Diagramas lógicos, né? Eles vão me representar. Deixa eu colocar aqui mais para o meio, para vocês poderem ver comigo. Representa aqui visualmente proposições que são categóricas. Olha só, tudo chegando às proposições categóricas hoje, né? Então, é uma forma visual de eu enxergar as proposições que são categóricas aqui, tá? Eu vou resolver um exercício de uma forma muito mais fácil a partir dessa imagem visual. E eu vou enxergar, inclusive, a situação de uma outra forma que talvez só de ler eu não enxergo, né? Eu falo muito isso porque eu sou uma pessoa que sou muito visual. Eu preciso escrever, fazer desenho, porque aí na hora de resolver, eu vou conseguir resolver tranquilamente, né? Então, o diagrama lógico que ele serve para isso também, para que você consiga ver, né, o que você está vendo. Por exemplo, todo engenheiro é responsável, né? Então, eu vou pegar aqui o exemplo, né? Responsáveis, né? Tem o grupo dos responsáveis e tem o grupo dos engenheiros. Os engenheiros aqui, esse menorzinho, tá dentro do maior, né? O subconjunto aqui dos responsáveis. Então, engenheiro é um subconjunto dos responsáveis. Já os engenheiros responsáveis, como conseguimos ver, tá dentro do ciclo maior. É diferente de eu falar, por exemplo, que todo responsável é engenheiro. Por quê? O engenheiro, ele aqui não cobre totalmente o conjunto dos responsáveis. Então, os responsáveis não são engenheiros, eles estão, inclusive, fora do conjunto do engenheiro e dentro aqui dos responsáveis, tá bom? Então, toda hora que eu olho para o engenheiro, eu tenho que tomar cuidado, porque nem todos responsáveis são engenheiros, né? Podem ter responsáveis aí de outra formação, né? Isso pode acontecer, inclusive, bastante, tá bom? Olha um outro exemplo aqui para a gente poder analisar. Nenhum engenheiro é responsável. Nossa, pois é, ó, vamos ver aqui como é que ele fica no diagrama. Se nenhum engenheiro é responsável, então nós vamos ter dois conjuntos aqui que são separados entre si, né? Não vai nem ter uma intersecção entre eles, então nenhum elemento é também o outro, então não vai ter nenhum engenheiro responsável e nenhum responsável que é engenheiro, tá? E a gente vai chamar isso aqui, inclusive, de juntos, tá? São disjuntos aqui. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, que algum engenheiro é responsável. Algum é uma proposição aqui categórica na forma de I, tá bom? Então, algum sim. O diagrama, inclusive, mostra essa intersecção aqui entre os dois conjuntos. E que a gente vê que essa intersecção aqui, ele mostra que existe algum engenheiro que é responsável, né? Esse engenheiro aqui, que é o encontrado, né, na intersecção aqui, ele é o elemento comum aqui entre responsáveis e engenheiros, né? Pelo menos vai ter um aí no meio, né? Por mais que tenha muitos outros aqui, eu vou ter pelo menos um, né? Algum engenheiro é responsável, pelo menos, né? Imagina não ter responsabilidade de derrubar o prédio na nossa cabeça? Ai, que caos. Vamos lá, o próximo exemplo, ele é algum engenheiro não é responsável. Ele é bem análogo ao anterior, então a gente pode até usar um como referência do outro, né? Se eu tenho pelo menos um, aqui pode ser que os outros aqui, eles não sejam responsáveis, tá? Por isso que ele é pintado, inclusive, aqui na cor amarelinha, porque eu tô olhando para o conjunto dos engenheiros, eles não são responsáveis, tá? Porque não estão dentro dos responsáveis, tá? Eles estão fora da intersecção, inclusive, não tá nem dentro do grupo responsável e nem na intersecção. Então, eles não são responsáveis. Olha só, cuidado, hein? Não vai comprar uma casa que foi construída por um engenheiro não responsável, hein? Perigo, hein? Perigo. Isso, inclusive, vai nos ajudar a enxergarmos o último tópico da nossa aula de hoje,
que é sobre a validade de argumentos, né? Que eu uso, inclusive, por meio desses diagramas lógicos, né? Que a gente viu aqui. Ou seja, eu vou buscar por eles a validade ou não de uma informação. Ou seja, eu posso concluir que nem sempre vai ser verdadeira uma informação, né? Ela pode ser falsa. Inclusive, eu peguei aqui 2 exemplos para que possamos estudar, tá? Todas as meninas jogam vôlei e Jonas não é uma menina. Então, Jonas não é jogador de vôlei. Vamos entender primeiro aqui, né? Eu tenho um grupo maior de jogadores de vôlei, né? Jogadoras, né? De vôlei. E um pequeno grupinho menor de meninas, que tá gente de jogadores de vôlei. Então, todas as meninas aqui são jogadoras de vôlei. Mas falar que todos os jogadores de vôlei são meninas? Pode haver jogadores de vôlei que não são meninas aqui, porque não tá preenchido totalmente. Então, sim, aqui eu posso ver que Jonas pode sim ser um jogador de vôlei. É o meu argumento aqui, que inclusive, é de acordo com a frase, né? E Jonas não é uma menina, então Jonas não joga vôlei? Pera, ele pode jogar vôlei e não ser uma menina. Ele é um menino. Então, sim, pode sim. Olha só o que meu diagrama me mostra, né? Podem ter meninos aqui. E Jonas, como não é um menino, uma menina, né? Não é uma menina, é um menino. Então, ele pode sim ser jogador de vôlei, ele pode estar aqui dentro sim, né? A não ser que venha uma outra informação, fala que ele gosta de jogar futebol, né? É diferente aí. Mas vamos trabalhar só com essa expressão, todas as meninas jogam vôlei, e Jonas não é uma menina, então Jonas não joga vôlei. Pô, ele pode ser menino, e tá aqui também incluído, pode ser que seja incluído como jogadores de vôlei, tá bom? Eu trabalhando só com as possibilidades que existem, tá? Olha só esse segundo exemplo. Todos os mamutes estão extintos e não há elefantes extintos. Logo, nenhum elefante é um mamute. Bom, quando a gente para ver aqui o conjunto dos animais extintos, nós temos os mamutes, né? Então, todos os mamutes estão extintos. Então, estão todos eles aqui dentro do grupo animais extintos. E ele fala, e não há nenhum elefante extinto. Então, não está dentro aqui do extinto. Ele tem que estar fora mesmo, porque não tem nenhum elefante extinto. Eles estão todos vivos, né? E muito bem vivos aqui, no sentido de continuar a geração, né? Pode ser que estejam mortos, né? Mas não vão ser extintos da face da Terra. Logo, nenhum elefante é um mamute. Ótimo, porque realmente está fora. Então, esse aqui é o nosso argumento mais que válido afirmativo, tá bom? Ele é bem válido aqui nesse caso. Está fora de acordo com a nossa frase aqui. Exemplo, meus amigos, como vocês estão? Estão bem? Estão aqui comigo? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Deixa aqui a chuva de likes aqui para a nossa aula. Revisem, tá? Escrevam a mão, volta aí o vídeo, pausa, acelera o vídeo, diminui aqui a velocidade do vídeo para que você possa, inclusive, ter mais facilidade aqui na hora de aplicar o conhecimento, porque é só assim que a gente aprende, escrevendo e praticando, tá bom? Agradeço aqui a presença de vocês, nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!